A todos e todas, 29 de abril, 9 horas e 4 minutos, dá início ao nosso quinto dia do encontro do Círculo de Estudos Russelianos. Hoje nós teremos três webconferências com Leonardo Tavares, a Isabela Carneiro e a Juliana Torres, começando às 9. Queria de antemão agradecer a todos os três que estão aqui conosco, colaborando, participando, cedendo seu tempo. Né? São colegas do Círculo. E dizer da felicidade de escutar vocês três, a contribuição de vocês, que são estudiosos, né, da fenomenologia russeliana. E eu estou sempre pedindo que cada um faça a sua autoapresentação para ficar mais fenomenologicamente rigoroso, né, como gosta de se apresentar, e assim passar a exposição do tema. Então, de antemão, já agradeço ao Leonardo. Bem, então, A palavra é sua. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Agradeço primeiramente ao professor Jean pelo convite, e depois a todos os presentes, e aí principalmente a Isabela e a Juliana, que vão, de alguma forma, travar um diálogo comigo, mas sobre um tema que infelizmente ainda é muito acima de tudo, e Léo, Léo, tá me ouvindo? Seu áudio não está chegando para a gente. É só para mim? Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Desculpa te interromper, Léo, é porque o seu som parou de chegar. Tranquilo. Alô, alô? Voltou. Será que há algum problema? Voltou. Será que não é seu fone, Léo? Ju e Jean, vocês estão ouvindo o Léo? Matheus? Eu não ouço, ele está travado para mim, o som também. O som eu acho que é seu fone, Léo. E agora, tá dando para ouvir? Eu não estou ouvir? ouvindo, não, isso. Sim, agora sim. Sim, agora sim? Sim. Pois, então, eu acredito que seja o fone mesmo. Deve ser o fone com mau contato. Vou fazer o possível para não tocar nele. Então, como eu ia dizendo, sobre esse tema em específico do Husserl e a questão da fenomenologia da cultura, não é? Na época que eu fui escrever o projeto da tese, eu fiz uma varredura, né, das publicações brasileiras sobre o assunto, e até onde eu pude ter acesso, eu só via encontrar um trabalho de pós-doutorado, né, uma pesquisa de pós-doutorado e um artigo. O trabalho de doutorado até era de um professor chamado Marcelo Fabre, não sei onde ele trabalha hoje, não lembro. Mas, a partir disso, né, eu tento justificar um pouco dessa estranheza que envolve o tema da fenomenologia da cultura em Husserl, já que o Husserl é um autor no Brasil pouco lido e mal lido, e normalmente, quando lido, né, os temas que parecem envolver mais o Husserl sempre envolvem epistemologia, né, o Husserl simplesmente como um precursor dos fenomenólogos posteriores, né? Existia um autor chamado Husserl,
esse autor influenciou o Heidegger, ou esse autor influenciou o Merleau-Ponty. Daí nós temos a fenomenologia contemporânea. O que é um equívoco, não é, que, de algum modo, nós tentamos desfazer quando lidamos com um tema como esse de hoje, o tema que eu separei para a apresentação de hoje, no encontro do Círculo de Estudos Husserlianos. Então, o texto que eu vou ler é um texto breve, né? Até leio esperando que haja mais tempo para uma apresentação, aliás, para uma discussão posterior, e é um texto que envolve para 3 obras do Husserl, que é A Crise das Ciências Europeias, um trecho das Meditações Cartesianas e um momento muito específico das ideias, né? Somente do volume 1 das ideias. Então, dessa maneira, do início desse texto, envolve explicar como há uma especificidade histórica na descrição dos fenômenos culturais feitas por Husserl e como essa descrição se baseia num modelo teleológico que não cai com facilidade, né? Não cai sob as críticas de algumas explicações hegemônicas, como são as explicações do marxismo ou do freudismo, né, que tentam, no fim das contas, desvincular todo tipo de explicação teleológica que abarque a história humana. Né? Então, eu escolhi como um autor porta-voz desse posicionamento um filósofo e professor espanhol chamado Sánchez Vázquez, né? E ao longo do texto eu travo esse diálogo com ele, tentando demonstrar que a teleologia histórica, como é descrita pelo Husserl, não é uma teleologia no sentido hegeliano, né? Não é uma teleologia que, por exemplo, recaia num eurocentrismo, né? Que é, no fim das contas, uma crítica comum feita ao Husserl, e é um comentário corriqueiro quando a gente faz qualquer apresentação sobre a filosofia da história husserliana, né? Se você faz uma participação num congresso qualquer, com frequência vai surgir alguém para perguntar se não seria eurocentrismo dizer que a filosofia surgiu entre os gregos, ou que existe uma ciência europeia, ou coisa que o valha. Pois bem, então, dentre as muitas regiões passíveis de descrição fenomenológica, a cultura surge como uma região central para a investigação husserliana. Acreditamos que a análise fenomenológica da cultura pode apresentar-se como uma meditação acerca das estruturas fundamentais do ser humano em suas circunstâncias mundanas. A partir dessa definição, mantemos a esperança de tratar um aprofundamento da fenomenologia rumo à descrição de uma cosmovisão originária, em uma visão de mundo que alcança simultaneamente a filosofia, a religião, as ciências e as artes, em sua originalidade vivida. Tal empreendimento mostra-se viável ao notarmos que, no campo estabelecido entre a consciência intencional e a intuição objectual, há um saber imediato da vivência do espírito e, portanto, de uma vida universal, mesmo que inserida em situação que viabiliza uma experiência radical do pensamento. Neste empreendimento filosófico, o objeto cultural surge como um feito humano plasmado na realidade concreta e natural. Por essa convergência da liberdade da determinação, a cultura impõe-se como um problema para a fenomenologia. Afinal, como a consciência instaura o objeto material em um ato de concreção?
O que distingue os objetos culturais das outras categorias objetivas? Como descrever a correlação entre a transcendência e a imanência da consciência em cultura? Em linhas gerais, a cultura consiste dos valores que integram o dever ser do homem, em outras palavras, do ser que constitui a condição humana no seu devir histórico. Por este motivo, a essência cultural só pode ser acessada pela filosofia, aqui tomada como um percurso infinito da vivência do pensamento. Na perspectiva fenomenológica, a história surge como o percurso dos indivíduos e das comunidades que desvelam e concretizam os valores e significados do mundo, ao passo que a cultura é a depositária das conquistas significativas e valorativas de um povo que assume uma forma idética no fluxo histórico. Como Husserl expõe, o desenvolvimento cultural, e aí abro aspas, né, uma citação de um artigo da Husserliana 27. Assim se desenrola bem e mal a vida em comunidade, e nela a vida do homem singular. E foi em tal vida que surgiu historicamente a cultura comunitária, com as suas múltiplas instituições, organizações, bens culturais de todo tipo, bons e maus, que se vão transformando historicamente ou que, de novo, se fundam. Fecha aspas. Tomadas essas definições, pensar uma fenomenologia da cultura é dirigir-se às essências constitutivas da história mantenedora do mundo. As elaborações teóricas e a consolidação das teorias científicas resultam de intuições e de um horizonte pré-teórico do mundo em que se vive, e mais especificamente, do mundo circundante e cultivado. Pensar rigorosamente a gênese da história é recorrer ao momento intersubjetivo em que a atuação individual é, desde a sua origem consciente, uma ação correlata ao outro. É encontrar-se como um sujeito em uma comunidade histórica, onde a constituição da minha singularidade pressupõe a atuação simultânea de variados co-sujeitos. E aí cito Husserl mais uma vez. Cada homem compreende, para começar, o seu mundo circundante concreto, a sua cultura, no seu núcleo e com um horizonte para desvendar e compreender, e compreende-o precisamente enquanto homem da comunidade que lhe dá historicamente forma. Radicalmente, o outro, do qual me aproprio objetivamente, enquanto o vejo no mundo, assume atitudes pessoais que explicitam o seu potencial subjetivo e, marcadamente, participa do cultivo e da incorporação dos atos valorativos e significativos na minha individualidade histórica. Em outras palavras, o sentido fundamental da humanidade é cultivado historicamente. Para que avancemos em direção às dificuldades da descrição do processo histórico da constituição da cultura, detenhamos-nos um pouco na ampliação husserliana da investigação transcendental, que garantiu o alargamento de inclusão dos objetos materiais e culturais na consideração fenomenológica. Tendo em vista o esclarecimento dos termos desta ampliação, precisamos retomar o campo transcendental formal, teorizado por Kant, e o campo transcendental material, descoberto por Husserl. Desde o terceiro parágrafo de sua Estética Transcendental, Kant assegura o status a posteriori da matéria e o caráter a priorístico da forma disponível à mente, ao passo que, principalmente, nas obras da maturidade husserliana, a fenomenologia transcendental estende o seu domínio até o que podemos chamar de um campo transcendental cultural que, pelas limitações da vida humana, não pôde ser explorado plenamente pelo autor de A Crise das Ciências Europeias. Contudo, principalmente entre os artigos da Kaiser e a quinta meditação das meditações cartesianas, são oferecidos indícios claros da possibilidade de efetivação de uma fenomenologia da cultura, onde o aspecto transcendental do objeto cultural não é somente conferido em um campo transcendental formal, como na investigação kantiana, mas é também descrito no campo transcendental material, bastante nítido em Ideias 1. Aí tem, claro, né? À medida que eu vou lendo, eu estou passando por algumas notinhas de rodapé que iriam acabar atrapalhando o fluxo da apresentação.
cito a passagem das ideias 1. Precisa estudar como prescrevem, mediante sua essência própria, todas as possibilidades e impossibilidades de ser, como por leis de essência absolutamente firmes, o objeto existente correlato de nexos de consciência de conteúdo eidético bem determinado, assim como, inversamente, o ser de nexos de tal espécie é equivalente ao objeto existente. E isso sempre com referência a todas as regiões de ser e a todos os níveis de generalidade, descendo até a concreção do ser. Tendo em vista o caráter essencial expresso pela consciência de um vivido intencional, descrever a matéria do vivido é uma das tarefas da fenomenologia. Há uma unidade dual entre a matéria sensual e a forma intencional do vivido, que sempre parte de uma correlação fundamental para a constituição do fenômeno. E é no limiar entre a forma e a matéria que podemos delinear um aspecto apolítico que tendemos a chamar de campo transcendental da cultura, devido à peculiaridade essencial decorrente da objetivação dos valores em tal região. Com toda a ampliação do projeto fenomenológico, mantemos a convicção de que a filosofia permanece como a essência por excelência, quando retoma, a ciência por excelência, quando retoma o solo relativo das culturas para assimilar a universalidade das formações comunitárias. Nos ciclos de aparições e desaparecimentos históricos das formas culturais, a filosofia impõe-se como a guardiã do modo de vida racional que visa a eternidade. Nessas circunstâncias de transformação, o filósofo penetra a forma de existir racional na consumação da vida de valor já instaurada entre os gregos, em uma concretização da vivência racional prévia à elaboração de toda a ciência autêntica. Graças à correlação entre a ciência e o mundo pré-científico, consideramos a constância na dinâmica dos fenômenos culturais é um passo indispensável para uma fenomenologia que almeja identificar e resgatar o telos da humanidade universal na busca de reconciliá-lo aos fins das vidas individuais e comunitárias. Cultivados para os fins, os indivíduos e as comunidades humanas pressupõem uma teleologia histórica atrelada a uma certa antropologia filosófica. Há aí uma espécie de intersecção entre o mistério do existir humano, o conhecimento comunitário, a própria externalização do ser, dos valores e dos símbolos que são objetivados em cultura. Para a inserção em um mundo circundante, seguida de uma descrição apropriada desses elementos constituintes da cultura, a melhor dação de um fenômeno cultural é aquela instaurada a partir de uma intenção enraizada no mundo circundante, correspondente ao sujeito transcendental e histórico. No entanto, antes de prosseguir com o esboço do campo transcendental da cultura, torna-se imprescindível delinear alguns dos principais riscos corridos pela fenomenologia da cultura, tomada como uma região propícia à má politização e aos mais diversos tipos de reducionismo. Um dos filósofos renovadores do marxismo, Adolfo Vasquez, demarca alguns pontos críticos sobre a teorização acerca da cultura histórica. Do ponto de vista da filosofia política, de início, há uma hegemonia da identidade cultural tomada como oficial, que é consagrada através do Estado, e não raras vezes contrasta com a necessidade vital de enfrentar a tendência identificante e massificadora que nega aos indivíduos e aos povos o direito de afirmar sua identidade própria. Essa última frase sendo a citação do Vasquez. A identidade necessita da assimilação do diferente, que viabiliza o autoconhecimento via contraste. Para o seu bem, a identidade comunitária precisa preservar-se aberta ao seu desenvolvimento contínuo. Admitida a assimilação constante do diferente pelo igual, qualquer imposição de uma identidade oficial é prejudicial ao estudo da variedade dos mundos circundantes que são estabelecidos por comunidades dos mais diversos portes. Por esse motivo, devemos sempre encarar com suspeita o plano de imposição de uma identidade nacional desenvolvida por um governo que intenciona uniformizar
as comunidades que integram um Estado. Em contrapartida, no estabelecimento milenar da filosofia, a cultura da razão oferece-nos uma totalidade unitária que surge como o solo comum de todos os mundos circundantes. Dessa experiência radical, podemos imaginar que todas as culturas locais aspiram pela cultura universal, projetada na filosofia sumamente científica e capaz de garantir o sentido universal da humanidade. Entretanto, dado o teor fático da filosofia que não chegou ao seu mais elevado patamar da universalidade, precisamos apelar para o último nível crítico da fenomenologia, no qual ela integra. E aí eu cito o professor Diogo Ferrer. Por um lado, o horizonte histórico cultural e civilizacional da constituição do sentido, e, por outro, o horizonte mais imediato em que a consciência se encontra situada. É preciso refletir a partir da intencionalidade que possibilita a existência racional, se almejamos o resgate do sentido radical da humanidade em cultura, através da identificação dos valores racionais no âmbito da vivência e da descrição da materializada em uma época, ou seja, da historicidade. Para descrever os objetos culturais, mais especificamente, torna-se necessário considerar a união das mostrações em um polo objetivo que concretiza valores e significados em uma espécie de delineamento da identidade na diferença. O próprio sujeito é constituído por meio do convívio intersubjetivo, no estreitamento da correlação entre o eu e os outros, que, em outras palavras, pode ser definido como o fluxo do polo identitário e das suas diferenças constituintes. Tito Vasquez, em suma, para ser reconhecida, a identidade tem de carregar em seu próprio seio a diferença, e a fenomenologia da cultura em Husserl satisfaz plenamente essa exigência. Na cultura, a identidade humana consolida-se sobre as próprias diferenças demarcadas para si e para com os outros, nas condições relativas à interdependência. Enquanto ser histórico, o homem está sempre lançado em uma tensão estabelecida entre o que é e o devir diferencial. Devido a tal riqueza de variações históricas, antes de prosseguir com a descrição do que provém dessa complexa relação, enumeramos 3 equívocos prejudiciais ao desenvolvimento de uma filosofia da cultura em geral. São eles: o desvio de elevação de uma história particular ao patamar de história universal, a simplificação de toda a história a uma única cadeia causal de acontecimentos e a redução do fim da história a uma identificação histórica particular. Né? Desse modo, essas são 3 críticas que facilmente são direcionadas ao Husserl, não sei por qual motivo, acho que é porque não leio em Husserl, não é? E muitas vezes até eu acredito que já vi sim, mas não lembro exatamente onde um verbete sobre eurocentrismo, eu tenho de encontrar isso novamente, e nesse verbete era citada uma passagem da crise da humanidade europeia, do Husserl. Né? E isso acontece por quê? Porque justamente quando se faz uma leitura situada, né, de um autor que tem mais de 40 volumes de obras publicadas, né, com facilidade a gente acaba cometendo uma injustiça. E talvez por isso até hoje existe, né, esse julgamento apressado de que a fenomenologia husserliana, a fenomenologia tardia, se dispõe à fenomenologia da cultura, decai numa espécie de eurocentrismo filosófico. Né? Mas aí, em seguida, em poucas páginas, eu vou comentar como o Husserl não decai nesses 3 erros. Não é? Citando aí mais uma vez, que são os erros do desvio de elevação de uma história particular ao patamar de história universal, a simplificação de toda a história a uma única cadeia de acontecimentos e a redução do fim da história a uma identidade histórica particular. Pois, tendo em vista o início da descrição fenomenológica da cultura, consideramos a lide filosófica com a história como a atitude anterior, filosófico-culturais, posto que a cultura se explicita historicamente
vamos rapidamente expor os maiores obstáculos que impedem o acesso à historicidade e, em outras palavras, o acesso à fonte originária da cultura. Como afirmamos anteriormente, e aí cito palavrinhas do Vasquez, identificar a história universal como a história particular, fecha aspas, é um dos erros mais tentadores em uma filosofia da história. Eleger a história em que se vive como um modelo universal a ser seguido por todos os povos é uma maneira fácil e equivocada de uniformizar os vários percursos formativos das essências culturais. Porém, escolher um tipo cultural particular como uma forma geral é inviabilizar, de partida, o visado fluxo histórico manifesto na liberdade das comunidades e dos indivíduos humanos. E aí eu cito o Husserl mais uma vez. Acredito que esse artigo formais de cultura e religião, coisa desse tipo, título. Certamente que as nossas questões acerca da renovação se ligam à simples factualidade. Elas dizem respeito à cultura presente, e especialmente ao círculo da cultura europeia. Contudo, os fatos são aqui ajuizados valorativamente, são submetidos a uma normalização. Pergunta-se como é que uma reforma desta vida de cultura, desprovida de valor, poderá conduzir ao caminho de uma vida racional. O esforço para a recuperação do sentido de uma humanidade que necessita de renovação consiste de uma tarefa, e aí eu já encerrei a citação, eu esqueço de falar esse abre aspas, fecha aspas. O esforço para a recuperação do sentido de uma humanidade que necessita de renovação consiste de uma tarefa que parte das condições circunstanciais da cultura. No entanto, deter-se no âmbito concreto da vida cultivada é renunciar a todas as leis eternas vislumbradas pelos gregos e que, inclusive, viabilizam o surgimento de uma fenomenologia da cultura. Deste modo, a cultura da razão, que se apresenta como uma antevisão da universalidade efetivada, é o destino que deve permanecer como o fim das culturas que almejam a recuperação do sentido vivido. Como consequência da tomada restritiva do modelo concreto, é derivada a redução de toda a riqueza e complexidade histórica ao mesmo plano causal ou ao mesmo leito de rios, né? Essa é a expressão do Vasquez, leito de rio, né? Como se a gente estivesse guiando todas as histórias particulares e forçando para que elas confluíssem no mesmo fim de uma maneira artificial. Universalizada uma história e uma cultura particulares, o percurso histórico de todas das humanidades recai em um teleologismo apático, configurado na distribuição simplista e linear das culturas como mais evoluídas, de acordo com parâmetros derivados da experiência histórica particular. Por suas restrições principiais, essa referida ciência dos fins particulares limita-se ao visar empobrecido de pressupostos empíricos que ambicionam a universalidade em uma imposição das limitações culturais que ultrapassam a sua região de origem, o que não ocorre com a ciência histórica e cultural embasada nos princípios da racionalidade e disposta para fins universais da humanidade. Na sequência, e como consequência dos equívocos anteriores, o mito da identidade histórica adota a forma do fim da história. Não há parâmetros empíricos que devam ser utilizados como meio de julgar a totalidade de outras culturas. Provavelmente, somente a cultura da razão, a cultura universal nos seus tipos eternos, pode servir como meta histórica e meio de explicitação das essências que são constituintes das culturas concretas. Estas, inseridas nas suas circunstâncias mais específicas, não podem arvorar a posição de modelos da civilização, na intenção de garantir ser o modelo cultural plenamente superior aos outros sistemas culturais dados no mundo. Cito Husserl: o nosso mundo circundante é uma formação espiritual em nós e na nossa vida histórica. Termina a citação. Que permite ao ser que vive na finitude projetar-se para a infinitude. Todavia,
A constante explicitação espiritual do mundano inviabiliza a absolutização de uma cultura específica como o fim da história. Radicalmente, somos dependentes das estruturas integrantes do eidos cultural para que este nos mobilize nas batalhas infinitas que antecedem a sua efetivação. Sobre a variedade de demonstrações fenomênicas da história, o desafio está em captar as estruturas que resistem às transformações circunstanciais. Como é dito por Vasquez, seu idêntico é reconhecer certos referentes que permanecem através da mudança. E por este ângulo, parece haver um consenso entre Husserl e o hegelianismo marxista do filósofo político citado, posto que há referenciais fixos que resistem na dinâmica do fenômeno cultural, e estes assumem total relevância para a compreensão filosófica da historicidade. Se queremos viver em uma comunidade de cultura saudável, é necessário reconhecer de início que as identidades são correlativas e naturalmente dependentes das diferenças. Há uma necessidade de reconhecer a soberania das outras comunidades para que possam formar-se culturas que gozem de um reconhecimento mútuo, em um alargamento de horizontes simbólicos valorativos para a ampliação da humanidade da razão. Desde que não haja um antagonismo autodestrutivo entre as humanidades empíricas, delimitadas pela pura contingência histórica, não significa qualquer imposição sobre outras comunidades que partilham dos mesmos fins racionais em mundos circundantes, dos quais ignoramos vários pressupostos. Tomamos como certo que a história se dá em um percurso formador de identidades regionais. Não há identidade sem história, nem história sem identidade. É necessário afirmar que cada cultura é formada por especificidades empíricas, alheias aos valores estabelecidos por culturais particulares. Contudo, diante da contingência e do caráter vário do mundo circundante, ainda é possível teorizar sobre as formas da cultura, as essências de objetos culturais ou os tipos culturalmente estabelecidos que resultam da historicidade como um a priori humano. Buscaremos colocar as vias redutivas husserlianas a serviço dessa tarefa. Do mais amplo para o mais específico, é possível tratar da cultura como o mais urgente dos problemas para uma fenomenologia que reconhece a crise da humanidade europeia no Ocidente, de uma mundanidade fragmentada, de uma técnica desvinculada da ciência universal e de indivíduos desenraizados do seu próprio solo de vivência. Porém, antes de toda e qualquer avaliação, examinaremos o percurso mais seguro para a descrição da vitalidade do espírito na cultura. A consistência da ciência idética da cultura será conferida naturalmente de uma região de essências descritas a partir de fenômenos culturais, sempre em suas circunstâncias, para o estabelecimento das suas características universais e a priorísticas. Precisamos pensar sobre qual seria a redução mais adequada para a introdução de uma região tão específica para suas mostrações livres. Ao lidar com um fenômeno demasiado peculiar, constituído em uma realidade intersubjetiva, tecida em uma correlação de objetos concretos e ideais, precisamos retomar a temática da evidenciação ou da redução com cautela. Afinal, a redução é a porta estreita da fenomenologia. Isso é uma expressão do Paul Ricoeur, né? A redução é a porta estreita da fenomenologia, a porta estreita do céu fenomenológico. E, no entanto, refletir sobre a especificidade da redução de um objeto cultural é tarefa indispensável, admitido que o encontro da via redutiva mais apropriada é o princípio da abertura do mundo circundante cultural para a fenomenologia. Não é? Encerro aqui a minha exposição e espero ter uma conversa com vocês sobre o assunto. Obrigado, Jean, pela oportunidade, obrigado pela paciência de vocês em escutar.